Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Nos reunimos mais uma vez para estudar o Velho Testamento, o livro de Ezequiel, no nosso estudo do Vem e Segue-me. Estou feliz de poder estar com você e compartilhar algumas escrituras, alguns princípios, alguns sentimentos. Vamos começar? Vamos lá? Então, começando aqui em Ezequiel, ele tinha alguns profetas que eram contemporâneos dele, ou seja, viveram no mesmo período. Entre eles, Jeremias, que estava em Jerusalém, Daniel, que servia na corte da Babilônia, e Ezequiel, que estava entre os cativos. Em um determinado dia, estava lá Ezequiel entre os cativos, e diz assim em Ezequiel 1, versículo 1, abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Imagina que coisa extraordinária. Nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo, o Jeová do Velho Testamento, revelando sua vontade ao seu profeta. Isso acontecia na época de Ezequiel. Todos os profetas tiveram visões, revelações para conduzir o povo em seus dias. E aqui está mostrando isso, que Ezequiel estava recebendo uma revelação, uma visão dos céus. Irmãs e irmãos, será que Deus se tornou mudo? Será que ele não tem mais o poder de falar? Será que ele não tem mais essa capacidade de dar revelação às pessoas? Eu gostaria de testificar que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são o mesmo ontem, hoje e sempre. E que eles continuam revelando coisas a nós. Hoje em dia nós temos um profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson, que está com 98 anos. E recentemente, agora, em outubro, ele deixou mensagens maravilhosas na Conferência Geral. Ele tem anunciado muitos novos templos para serem construídos no mundo. Realmente, o presidente Nelson é o profeta de Deus de nossos dias. E aqui nós vemos o Senhor falando ao seu profeta Ezequiel. E eu gostaria de, no capítulo 1, ressaltar o versículo 25 e 26, que diz assim: ouviu-se uma voz por cima do firmamento. Então ele ouviu claramente uma voz que falava a ele. E por cima do firmamento, que ficava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono, uma semelhança com o aspecto de um homem que estava por cima sobre ele. Imagina ele tendo uma visão dos céus, ouviu uma voz e ele vê então a semelhança de um trono, a semelhança de um homem. Eu fico imaginando como deve ser difícil para o profeta escrever suas visões e transmitir em palavras aquilo que ele recebeu através de visões do Espírito. Claro que ele estava cheio do Espírito Santo para poder suportar a presença de Deus e assim poder transmitir essas coisas para nós. Que difícil é. No 28 ele diz assim: era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Então ele viu assim, olha, era o Senhor. Ele não tinha palavras para descrever o Salvador em seu estado glorificado. E quando ele teve aquela visão, qual foi a reação dele? Vendo-a eu, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E quando ele viu a visão do Salvador, ele caiu sobre o seu rosto, se deitou sobre o seu rosto no chão, porque ele estava vendo o Salvador em seu estado glorificado. Não é maravilhoso? Como deve ser difícil transmitir isso em palavras. E no capítulo 2, versículo 1 diz assim: filho do homem, põe-te sobre os teus pés e falarei contigo. No 2, então entrou em mim o Espírito, falando ele comigo, que me pôs sobre meus pés, e ouvi o que me falava. E disse-me.
Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até esse mesmo dia. 4. E são filhos de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são de casa rebelde, saberão contudo que esteve no meio deles um profeta. Coisa interessantíssima, maravilhosa. Então ele estava dizendo assim, olha, você está aqui entre os cativos, você vai pregar, vai ensinar, vai falar as coisas que eu te disser, e quer eles aceitem, quer eles não aceitem, você vai ser reconhecido como um profeta, eles vão saber. Eu fico pensando que coisa extraordinária. Hoje em dia, o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado novamente sobre a terra. Através do profeta José Smith, que numa manhã de primavera de 1820, teve uma visão semelhante a esta de Ezequiel, em que ele viu Deus o Pai e o Filho. E desde então temos profetas vivos sobre a terra novamente. E o Senhor orientou o seu profeta jovem que organizasse novamente, restaurasse sua igreja na terra com apóstolos e profetas. E como fala aqui em Ezequiel, quer ouçam, quer não ouçam, saberão que tem um profeta. E eu convido a todos vocês para darmos ouvidos às palavras do profeta vivo do Senhor de nossos dias. Porque Deus não está mudo, Ele continua nos revelando, Ele continua falando, Ele continua dando visões. E esse é o testemunho que eu presto a você hoje. E enquanto ele estava tendo esta visão, o Senhor deu a ele um livro, um rolo de um livro, e ordenou que o comesse. João passou por uma experiência semelhante a isso, lá em Apocalipse. E nós vemos então no capítulo 3, no versículo 3, que diz: então o comi, e era na minha boca doce como mel. Então, na verdade, a forma de simbolizar, de profetizar, né, a forma de ensinar através de simbolismos, comi um livro, né? Na verdade ele não pegou um livro e saiu comendo, mas aquilo era um símbolo que ele tinha recebido uma missão do Senhor para ser cumprida. E no 4 diz assim: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então o profeta deveria ir e ensinar aos cativos. Olha no 5, no 6, no 7 que seguem. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, senão a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, porventura não te dariam ouvidos? Então o Senhor está ensinando aqui ao profeta que ele não ia pregar a um povo de uma língua que ele não conhecia, mas ao povo de Israel. Mas que se o Senhor o enviasse numa terra estranha, numa língua estranha, eles o receberiam como profeta. E no 7 diz assim: porém, a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Nunca foi uma coisa entre o povo e o profeta, era uma coisa entre o povo e Deus. O mesmo acontece nos nossos dias. Que possamos ter nosso coração abrandado, que nossos ouvidos possam ouvir. Existem profetas vivos hoje, que possamos procurar saber mais, conhecer mais. Porque quer queira, quer nós acreditamos nisso, ou quer não acreditamos nisso,
quer venhamos a acreditar nisso ou quer venhamos a não acreditar nisso, existem profetas vivos entre nós hoje em dia. Mas ao receber esse chamado para pregar ao povo de Israel, no capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz assim: eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. O que se quer dizer isso? Que ele recebeu uma missão do Senhor, né, como o livro, de pregar entre os povos, os cativos que estavam na Babilônia, e que o Senhor daria força a seu profeta para poder ensinar e ensinar o povo, né? Embora a missão seja difícil, o Senhor daria forças. Eu fico pensando, minha querida irmã, meu querido irmão, hoje eu e você recebemos o Evangelho, as boas novas de que Jesus Cristo vive. Talvez não seja tão simples assim viver o Evangelho, que nos traz paz, alegria, contentamento, esperança de vida eterna. Então, o Senhor nos dá força para continuar. Não é maravilhoso? Eu fico maravilhado com isso. Amo ouvir as Escrituras. Amo ouvir que o Senhor me fortalece para que eu possa continuar. Porque eu sei que sou fraco. Eu sei disso, que dependo do Senhor para viver, para ressuscitar, para tudo. Para um dia poder voltar à presença de nosso Pai Celestial. E eu sei que, embora talvez você esteja passando por algumas adversidades, provações que fazem parte da vida mortal, o Senhor te dá forças, continua firme. E no capítulo 3 ainda, no versículo 17, o Senhor diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu caminho ímpio, para o conservar em vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Porém, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, e tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que fizera não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Porém, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Muito significativo esta leitura, porque na antiga Israel, como que eles faziam? Tinham pequenos pontos, né, pequenas torres, pontos, que eles colocavam um atalaia. O atalaia era um vigia noturno. Normalmente os vigias eram pessoas de mais idade, que não tinham tanto sono quanto os jovens, e ficavam ali atentos, vigiando à noite se vinha o inimigo. Avistando o inimigo, ele dava o sinal para que a cidade, aquela parte, não fosse surpreendida pelo adversário que vinha. E o Senhor utilizou esta analogia comparando aos profetas de Israel, que os profetas deveriam ensinar o povo
e ensinando, o Senhor poderia poupar o povo. Mas se não fosse ensinado, o Senhor iria requerer isso dele. Eu sei que quando nós olhamos para os profetas e a grande responsabilidade que eles têm, para nós parece até meio romântico isso. Mas cada um de nós, ao recebermos o Salvador Jesus Cristo em nossa vida, ao recebermos o testemunho que Ele vive, ao fazermos convênios com Ele, nos tornamos atalaias na torre, irmãos e irmãs, de avisar o nosso próximo de todos os perigos que ele enfrenta. Podemos fazer isso de muitas formas. A principal que eu vejo é viver o Evangelho. Quando vivemos o Evangelho, somos um exemplo a todos. E faz lá o Espírito testificar no coração das pessoas: olha, se existe Deus, então Ele enviou esta pessoa aqui para ser meu vizinho, meu parente, e assim vai. Percebe? O exemplo que somos as pessoas, como podemos ser uma luz. Lembra de Mateus 5, 14 a 16? Que o Senhor fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que escritura linda! Irmãs e irmãos, que possamos ser essas pessoas que compartilham o Evangelho, que falam aos outros: olha, eu sou tão feliz por Jesus Cristo. Fala de seus sentimentos. E ao ouvir, talvez eles possam também voltar seus corações para o Salvador. Claro que podemos fazer isso dentro de nossas casas. O esposo fortalecendo a esposa querida, a esposa fortalecendo seu esposo amado, os pais fortalecendo os filhos, os netos, e aí vai. Podemos ser atalaias para eles. Vamos continuar aqui. Vamos pular aqui para o capítulo 33. Aqui no 33, tem uma passagem que eu achei tão importante, irmãs e irmãos, que está aqui nos versículos de 13 a 16, que diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiar na sua justiça e cometer iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que cometeu, ele morrerá. Então quer dizer assim: então você aceitou o Salvador Jesus Cristo na sua vida, você tem vivido fiel a vida toda, mas chegou num momento da tua vida você disse: eu vou pecar, vou haver iniquidade. O Senhor não vai lembrar dos anos que foi justo, vai lembrar que você pecou. Percebe como é importante ser fiel até o fim, sempre? No 14, quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e ele se converter de seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, devolvendo o que furtou, andando nos estatutos da vida e não cometendo iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou não se fará memória contra ele. Juízo e justiça praticou, certamente viverá. Então o que o Senhor está ensinando aqui? Irmão André, eu estou vivendo o Evangelho, mas então se eu me afastar, se eu voltar meu coração para a iniquidade, o Senhor vai me condenar? Sim, vai te condenar. E aquela outra pessoa que nunca viveu o Evangelho, mas se ele se arrepender profundamente, mudar seu coração, o Senhor vai abençoá-lo e aceitá-lo? Sim, vai aceitá-lo. O que o Senhor está ensinando aqui para nós? Que nós devemos aceitar o Salvador Jesus Cristo em nossa vida e continuar firme, perseverar até o fim, continuar firme na nossa fé durante todos os dias de nossa vida, sendo uma luz para o mundo, uma luz para nossos filhos, para nossa família, para os nossos descendentes. Percebe?
E o Senhor está dizendo aqui, ó, a cada um de nós, Ele está dizendo, olha, se você se arrepender, mudar o teu coração e vier a mim, eu te perdoo. Não é maravilhoso? O arrependimento é uma mudança de coração e isso é maravilhoso. Às vezes eu vejo assim muitas famílias com filhos que por algum motivo se afastaram. Isso pode acontecer em todas as famílias, como na minha. E o que eu estou dizendo para você aqui, continue amando os filhos queridos, continue sendo o exemplo de um discípulo fiel, porque nunca sabemos quando seu coração pode mudar. E o Senhor está dizendo aqui e ensinando que aquele que se arrepende, Ele perdoa. E que grande responsabilidade temos de continuar sendo um exemplo para os nossos. No 34, tem uma passagem aqui muito linda, que o Senhor, ele está falando assim da Israel antiga, né? Mas se aplica aos nossos dias perfeitamente. Ele está ensinando que os pastores daquela época não ensinaram corretamente o povo. Lembra que o povo de Israel se tornou idólatre, começou a servir a outros deuses. Lembra de Jeremias que foi pregar e o povo dizia assim, você não é patriota, você não ama a nossa pátria, porque ele pregava só maldade. Em que sentido assim? Deixa eu explicar bem essa palavra maldade. Ele pregava, olha, vocês vão ser destruídos porque vocês não se arrependem, vocês vão ser destruídos porque vocês estão seguindo outros deuses. E as pessoas falavam assim, olha, os falsos pastores, né? Você não é patriota. Tanto é que Jeremias chegou a ser preso. E aí o Senhor fala assim, no versículo 8, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Forte, né? E daí ele fala no capítulo 34, versículo 11 e 12. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei escapar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. No 15, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. 16, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada atarei, e a enferma fortalecerei. Não é extraordinário? Quando eu leio isso, queridas irmãs, queridos irmãos, eu lembro de nossos dias e que a coligação de Israel está sendo realizada nos nossos dias, que missionários têm ido em todas as partes do mundo, a maioria pelo menos do mundo, ensinando o Evangelho, e pessoas têm sentido o Espírito e o desejo de mudar suas vidas, de aceitar Jesus Cristo sua vida, de se tornar discípulos fiéis do Salvador. E eu fico pensando que em algum momento isso aconteceu na tua vida e na minha vida. E como foi a tua experiência? Como foi para você sentir a influência do Espírito Santo testificando que Jesus Cristo vive, que Ele é o Salvador e Redentor? Como você sentiu? Qual foi a reação que você teve quando você sentiu que a expiação é real? Que ela pode tornar você uma pessoa limpa e pura, que ela pode preencher todas as lacunas da tua vida. Quando você sentiu isso, qual foi a tua reação? Irmãs e irmãos, é maravilhoso. Como você reagiu, como você sentiu que estava recebendo uma revelação dos céus, testificando que o Salvador vive. Não é extraordinário? E no 23 diz assim, e levantarei sobre elas um só pastor,
e ele as apacentará, meu servo Davi. Este as apacentará, e este lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o falei. E farei com eles um convênio de paz, e farei cessar as feras selvagens da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. Quando fala aqui que o Senhor ia levantar um Davi que apacentaria as ovelhas e cuidaria delas, o Senhor está aqui através de seu profeta Ezequiel testificando do Salvador Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor, que deu a vida por cada um de nós. Não é motivo para nos alegrar, nos regozijar, nos enchermos de esperança? É assim. E aqui o Senhor, falando dos nossos dias e dos dias que virão, ele diz assim no capítulo 36, 21. Capítulo 36, desculpe. O Senhor no 21. Os poupei por causa do meu santo nome. No 23. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então o povo de Israel havia trocado o seu Deus por outros deuses de pedra, de madeira, de metal, deuses pagãos. Mas o Senhor está dizendo, olha, porque o meu nome, né? Eu fiz convênio com Abraão, Isaac, Jacó, e eu, por amor ao meu nome, não vou permitir que essa iniquidade continue, mas vou resgatar meu povo. E o que vai acontecer com esse resgate? Diz assim, no 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. No 26, eu um novo coração vos darei e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Irmãs, irmãos, pensa assim, o Senhor está referindo aqui aos nossos dias do tempo de restauração, que antecedem ao milênio, e como o Senhor ia resgatar todo o seu povo. E nós já falamos hoje que você fomos resgatados, né? E muitos mais serão, e virão a fazer parte do reino de Deus na terra. E o Senhor está dizendo aqui que daria um novo coração e um espírito novo. No 27, e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. 28, e habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Irmãs, irmãos, que maravilhoso, né? Quando você sentiu esta mudança de coração na tua vida, quando você obteve um testemunho de que Jesus Cristo realmente vive, você consegue descrever a paz que você sentiu, o ardor no peito, um sentimento de esperança invadindo todo o seu ser, de alegria que Jesus Cristo vive? Lembra, procura lembrar. E voltando aqui para as Escrituras, no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão assim de um vale cheio de ossos, e o Senhor manda ele profetizar que os ossos seriam recobertos de nervos, carne, e voltaria a ter vida. Claro que isso aqui tem um dualismo,
Um é um significado que o Senhor restauraria o Estado de Israel, mas também que o Senhor ele estaria vindo e traria a ressurreição sobre todo o povo, né? E daí diz assim no capítulo 7, no versículo 37, no capítulo 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um barulhiço. Desculpa, vamos de novo. Vou de novo que eu li errado aqui, vamos de novo. Então profetizei como se me ordenou. Vamos de novo. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vinham tendões sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Porém não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos e viverão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram. Não é maravilhoso? Indicando que todos nós, a exemplo do Salvador Jesus Cristo, um dia ressuscitaremos com corpos imortais, livres das imperfeições, das doenças que nos afligem. E poderemos ver nossos filhos, familiares ressuscitando também. Ah, que dia glorioso, que dia de esperança, que dia glorificado mesmo quando essas coisas acontecerem. No 12, portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir de vossas sepulturas, ó meu povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei isso, e o fiz, diz o Senhor. Que testemunho extraordinário que cada um de nós receberá ao ressuscitar, sabendo que ressuscitamos pelo poder do Salvador Jesus Cristo, que expiou por nós. Ele vive. Este é o testemunho do profeta Ezequiel, que Jesus Cristo vive. E então ele fala algumas coisas assim extraordinárias, que eu vou encerrar com estas palavras, aqui no capítulo 37, versículos 16 a 17, que diz: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, a vara de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que sejam uma vara, e serão uma só na tua mão. Irmãs e irmãos, observem, aqui existe um dualismo. Qual é o dualismo? Uma é que a nação de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, seriam unificados e se tornariam uma nação novamente. Qual é o dualismo aqui? O segundo dualismo é isso, é que teríamos 2 varas, 2 tábuas, que seriam escritas as escrituras. Deixa eu virar aqui para você ler. Num seria a vara de Judá, que é a Bíblia, Velho e Novo Testamento que nós temos.
e no outro seria o livro de Mórmon, a vara de José, a vara de Efraim. Naquela época, eles pegavam madeiras e afundavam um pouquinho, deixavam uma borda de madeira aqui, afundavam um pouquinho, botavam cera e ali eles escreviam na tábua. Fantástico, né? E tanto a escrever por José e por Judá. A vara de Efraim, de José, é a história do livro de Mórmon, que o Senhor, por volta do ano de 600 a.C., retirou de Jerusalém e trouxe para as Américas. E aqui o povo foi conduzido por seus profetas. O Salvador Jesus Cristo veio e visitou as Américas depois de sua ressurreição, e tudo isso está registrado aqui no livro de Mórmon. A partir do dia 29 de outubro, às 6 horas da tarde, nós vamos começar uma leitura do livro de Mórmon, um capítulo por dia. E vamos aprender deste livro que testifica do Salvador Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. Deixa eu só ler me veio aqui à mente um versículo para ler para vocês hoje. Capítulo 20, segundo Néfio 25, capítulo 25, versículo 25. Pois com essa finalidade a lei foi dada, portanto a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo, por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. 26. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Não é maravilhoso? Queridas irmãs, queridos irmãos, eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele é o nosso Salvador. E esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo final de domingo. Cuide-se bem, mantenha-se firme na fé. Tchau, foi um prazer estar com você. Tchau.